Olá, eu sou a Jéssica, esse é meu esposo Sérgio e nós vamos falar um pouco sobre como ser missionário não nos atrapalha a desenvolver o nosso ministério na igreja local. Desde pequena, eu faço parte da comunidade e sempre fiz parte de vários ministérios dentro da igreja, mas o que mais me identifiquei foi com o Ministério de Louvor e Adoração. E dentro desse ministério eu fui desenvolvendo e eu fui me achando, mas também eu sinto forte no meu coração o chamado missionário, que foi onde eu me descobri através dos grupos familiares, que eu pude desenvolver o evangelismo, a integração e grupo familiar dentro da minha igreja local, aqui que foi na SEC de Magé, depois em outros bairros, e Deus foi nos levando a outros horizontes, Mas o fato de nós termos esse chamado missionário nunca nos atrapalhou em desenvolver os nossos ministérios dentro da igreja, não é, amor? Verdade. A gente acredita, que o chamado missionário, o ministério missionário, ele desassocia os outros ministérios, como por exemplo o Ministério de Louvor ou diversos outros ministérios que a gente tem aplicação dentro da igreja. Porém, ele serve como uma própria aplicação e um executar desses ministérios, porque a própria palavra diz que a gente precisa ser luz desse mundo. Então, a gente ser luz congregacionalmente falando dentro da igreja é fácil. Mas o chamado missionário, que é o ID que Cristo nos chamou para fazer, é ir aonde existe escuridão, aonde necessita dessa luz, para sermos essa luz. Então, se eu vou fazer isso em outro estado, em outra cidade, em outro país que necessita da luz de Cristo, eu faço isso por meio desse chamado missionário e utilizo o ministério de louvor como exemplo para poder levar essa presença, essa luz de Cristo dentro das casas e dos lares dessas pessoas que hoje se encontram perdidas. Sim, isso mesmo. Hoje em dia nós temos um grupo familiar em Teresópolis. Desde antes de casarmos, nós já íamos para lá e já vai fazer mais de 5 anos. Quando nos casamos, após 1 ano de casado, nós nos mudamos para Teresópolis porque fica muito mais fácil evangelizar morando no lugar, porque aí a gente só não vai para lá para poder fazer o grupo. Nós conhecemos o bairro, nós conhecemos as pessoas, tem como fazer visitas, fazer evangelismo e assim nós seguimos, Mesmo com tão pouco tempo de casado, nós fomos para Teresópolis, foi algo assim muito bom para nós amadurecemos muito. Os próprios irmãos da igreja, nos ajudaram na mudança e hoje nós estamos lá com esse grupo familiar, onde a ajuda é mútua, porque à medida que nós damos, à medida que nós ensinamos, à medida que nós falamos da palavra do Senhor, nós recebemos muito mais. E assim, dentro da igreja, nós continuamos a exercer o nosso ministério, que é na parte do louvor, Sérgio na parte do ensino, porque ele também já foi professor do MSEC, meu bem? Dando curso do MSEC, e nós conseguimos desenvolver, apoiar o corpo de Cristo, equipar o corpo de Cristo e também desenvolver o chamado, que é missionário, que é de dar esse suporte às pessoas, de levar essas pessoas a Cristo, mas também de consolidar elas na casa do Senhor, e envolvê-las também dentro do ministério, chamá-las para perto. Então, assim, à medida que eu ganho alguém para Jesus, essa pessoa passa a se consolidar quando ela se identifica com o ministério dentro da igreja. Não acontece somente conosco, mas também com as outras pessoas. Então, assim, eu já fiquei também com as crianças, na igreja de Teresópolis. Eu fazia parte do ministério infantil e assim nós vamos desenvolvendo, ajudando o corpo de Cristo e também desenvolvendo o nosso chamado. É um ajudando o outro, um equilibrando o outro. Não tem como
desassociar, porque o ide, né, como nós já ouvimos bastante, está no imperativo. Ide fazer discípulos. Então não é para uns e não para outros, mas é para todos nós o ide do Senhor, né? Dentro de nós queima esse chamado missionário, não somente de ficar na nossa igreja local e fazer o ide por aqui, mas também de ir para outros lugares. E nós sabemos, né, como diz lá em Salmos 2:8, né? Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Então nós cremos que quando nós se colocamos, né, nas mãos do Senhor, querido, o céu é o limite. Amém? Verdade. E se por acaso existe algum receio no seu coração de não exercer uma ação, um chamado missionário por causa de um ministério específico que você não consiga enxergar aplicando esse ministério no chamado missionário, querido, o seu chamado específico, ele é missionário. Então existe alguém que vai ser alcançado através da sua vida. Então, dentro disso, fica aqui a nossa mensagem e o seu incentivo para conosco. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. And we pray that our unity may one day be restored. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. We will walk with each other, we will walk